Existe uma coisa que eu acho engraçada na internet, que todo mundo passa por isso em algum momento, né? Que é olhar pra internet e falar assim, cara, como é que fulano tá ganhando dinheiro? Pô, eu sou tão inteligente, eu sou melhor do que ele, eu faço mais, eu me dedico mais, mas eu não faço tanto dinheiro. E aí, recentemente, tem uns 3 semanas, eu acho, que eu li um artigo que ele falava mais ou menos o seguinte: se você é tão inteligente, por que você não consegue ganhar dinheiro? E eu li o artigo, comecei a estudar um pouquinho sobre ele, era um artigo mais simples, um artigo de blog, né? Não é um artigo científico. E eu pensei, cara, e se a gente olhar para isso de uma forma mais científica, né? Sobre os mecanismos que a gente tem, os mecanismos da psicologia, que permitem transformar a inteligência numa paralisia, né? Que gera o que a gente chama de paralisia da paradoxo da escolha, né? Que é você ter tantas opções e não fazer dinheiro com isso. O que a gente pode aprender sobre essa questão pelo olhar da psicologia? Esse artigo ele é do Tim Denning, se eu não me engano, e ele fala mais ou menos o seguinte: ele conta a história dele ali no artigo, que ele fala que ele recebeu uma oferta de emprego para trabalhar diretamente com o Tony Robbins, que é um cara gigante para a internet e para o nosso meio, né, do desenvolvimento pessoal, e que após algumas semanas pensando naquilo, ele recusou. Ele recusou aquela oferta, achou que não era para ele e tudo mais, e a justificativa era uma coisa extremamente racional, que é ele teria que viver na estrada, sem a família dele, à sombra do Tony Robbins, que é uma coisa que eu vejo muito nos bastidores, né, nos clientes de bastidores que eu atendo. Ah, porque eu já trabalhei em projeto tal de tantos milhões, eu já trabalhei para fulano que tem tantos não sei o quê. E é sempre isso, né? Você trabalhou nos bastidores de algum local, mas nunca é você que ganha aquilo ali, é sempre o outro. É meio que aquela visão do cara da SLT que, eu estou trabalhando aqui na Casas Bahia, faturando 2 salários mínimos mais a comissão, mas o meu gerente, o meu patrão, ele está faturando milhões. Os bastidores do digital não é muito diferente de uma CLT da Casas Bahia. E eu achei isso muito engraçado porque a gente coloca, né, a venda do digital é como se fosse uma coisa absurdamente diferente. A média do salário da pessoa do digital é de 5 a 8 mil e acabou. Não mais, não muito mais do que isso, a não ser que ele faça ali sociedade, alguns outros contratos específicos. Mas voltando para nossa situação, o Tim ele traz isso. Ele não trabalhou com o Tony porque, cara, teria que ficar longe da família, viveria à sombra do outro. E lendo o artigo, você vai vendo que tem mais uma outra coisa que é a questão do quanto ele parou para pensar sobre. E não foi tipo um dia ou outro, foram semanas pensando naquilo ali. Porque talvez ele já soubesse que ia recusar. Na psicologia, quando a gente fica pensando por muito tempo numa coisa, a gente chama isso de ruminação, que é uma ação de ruminar. Ela substitui o ato de fazer efetivamente, né? A ruminação ela é como um substituto para essa ação que a gente acaba vivendo. Então, por exemplo, eu estou ruminando há meses a decisão de comprar um Nintendo Switch 2. Eu não sei se eu vou comprar. Provavelmente eu não compre agora. Se eu comprar, seria um impulso. Então eu rumino aquela decisão. Eu rumino, eu paro, eu penso, eu avalio. Eu fico pensando se realmente vale a pena. E é justamente isso que eu penso que acontece com a maioria das pessoas que são inteligentes, que tentam construir algo na internet. A gente para muito mais tempo para ficar ruminando as coisas do que fazendo elas. E aí entra o primeiro mecanismo que é a nossa armadilha do ego, que é quando a nossa identidade ela acaba virando um grande obstáculo. Ou seja, lá no texto original do Tim, né, do Denning, ele descreve essa precisão da armadilha do ego, com o que a gente chama de ameaça à identidade. As pessoas elas têm um alto investimento em si mesmas, o que não é ruim. Nós queremos ser autênticos, nós queremos ser nós mesmos, nós queremos ter os nossos marcadores, diploma, título, experiência e tudo isso, tudo isso. E nós tendemos a evitar qualquer situação onde essas coisas que definem o nosso status, elas sejam questionadas, elas sejam subtraídas. E na internet, o status ele é meio que reiniciado o tempo inteiro, o tempo inteiro. Por exemplo, um jovem de 17 anos sem diploma pode ensinar médicos, pode ensinar consultores com décadas de experiência, porque o ambiente digital ele não avalia a mesma coisa que o ambiente acadêmico. O ambiente digital ele avalia exclusivamente aquilo que o empreendedorismo mais defende. Você resolve o problema? Sim ou não?
Ah, resolve. Então, tá tudo bem. O diploma ele não aparece. Tanto que antigamente os escritórios, os consultórios e tudo, eles eram abarrotados de diplomas. Por exemplo, essa parede tá vazia, abarrotada de diploma. Abarrotada de diploma. E agora não. Agora é uma biblioteca, é um cenário que tem suas figurinhas, seus bonequinhos. É um cenário que traz a tua identidade. E tudo isso muda. Porque se eu saio, eu tô aqui, eu sou um garoto de 17 anos, cresci no digital, fiz uma cacetada de coisa. Pô, agora eu vou pra faculdade. Pô, sou só mais um. Na faculdade eu não sou visto como um grande empresário. Não. Essa ameaça à identidade que a gente tem, que vai ser o nosso conceito central aqui, o que ela gera? Ela ocorre quando a gente tem uma situação que desafia os nossos aspectos, os nossos status quo. E esse ambiente digital, lá pro Team, ele vai desconsiderando um monte de coisa que você vive. Porque Instagram, você postou hoje, amanhã já foi. Eu vi uma pessoa entrevistando, ontem foi o Jogo do Brasil, ela falou, a gente vai viver, vai passar e tudo bem, vai seguir. Daqui a alguns meses a gente nem vai lembrar disso. Talvez lembre como um 7-1 da Alemanha, vira uma piada. Porque é a nossa forma de lidar, a gente traz muito humor nas nossas regulagens emocionais. E aquilo ali faz com que a gente não se desenvolva. Faz com que a gente não alcance as coisas. Só que para algumas pessoas, e aí a moça na entrevista ela traz, pra geração agora, a garotada, como é que eles vão lidar com isso? Pô, o meu herói não ganhou o futebol. Cara, tem 24 anos que o Brasil não ganha uma Copa. Calculei. São 7 Copas, eu acho, 6 Copas, que o Brasil não ganha. Que o Brasil não sai do mesmo lugar. São 6 Copas que o Brasil está sempre na mesma. Isso é muito tempo. É muito tempo. É bizarro, né? E isso faz com que a gente perca a nossa identidade. A gente era o país do futebol, a gente vive à sombra do que nós tivemos. Nós não somos mais. E a mesma coisa acontece com o Tim, né? Vou trabalhar com o Tony Robbins, caramba, que legal. O que para alguns é, porra, é genial, para ele era uma ameaça. Porque faz a identidade dele mudar. E o ego, ele faz isso. Quando eu coloco tudo muito autocentrado, egocêntrico, eu começo a ter uma armadilha que é justamente essa distorção de se esse ambiente não reconhece a minha experiência, o problema é do ambiente, não é meu. E essa atribuição externa sempre ao ambiente, às coisas, é um mecanismo que a gente tem de defesa. É normal, é válido. Mas ele pode destruir muito o teu desenvolvimento, muito a tua carreira. Ele é completamente disfuncional. Porque ele pega uma situação que as pessoas mais, vamos botar assim, mais perigosas do mundo são as inteligentes que são mal sucedidas. Quem traz isso é o Thomas Sowell, que ele fala pra gente assim, as pessoas mais perigosas do mundo são as inteligentes que são mal sucedidas. Por que ele fala isso? Por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque a inteligência, quando mal utilizada, desacompanhada das ações efetivamente transformadoras, ela vira uma inércia gigante. É muito fácil, é o que a gente brinca hoje, eu comento isso em alguns lugares, eu virar um empreendedor de sofá, o papagaio de livro. Eu pegar um livro e falar, nossa, olha só, tem isso, isso, isso. É o cara torcedor que tá no sofá. Nossa, eu não teria errado esse passo. Meu filho, tu tem uma barriga de cerveja. Tu não conseguiria correr o que esse cara corre durante 90, 100 minutos. Tu não conseguiria correr 10 minutos nesse campo. De uma ponta a outra você não consegue. Mas você jura que você é inteligente, que você sabe mais, que você faz melhor, mas você nunca foi a campo. E isso acontece com muitos empreendedores, com muitos criadores de conteúdo. Ah, eu faço melhor. E por que não fez ainda? Porque você não faz. Porque você tem medo demais de mostrar que a tua identidade não é tudo isso. O teu valor não é tudo isso. Então você vive sempre nessa armadilha do ego. Você é um cara super inteligente, mas você não vai para ação porque é mais fácil teorizar sobre algo, intelectualizar sobre algo no conforto do seu computador, usando a sua IA hoje em dia, do que de fato desenvolvendo e aprendendo e errando e colocando o cara à tapa.
É mais fácil você fazer esse movimento do que de fato aprender aquilo ali. E aí gera essa ruminação, né? Esse overthinking que a gente tem, esse sobreposição de pensamentos como um comportamento, que é o reforço dessa análise. Para análise do comportamento aplicada, a aba, o padrão da superanálise, esse overthinking, é uma coisa que a gente pode descrever ela da seguinte forma: ela não é uma coisa irracional, ela é aprendido. Normalmente é um mecanismo de defesa. Durante anos da vida acadêmica, você vai parar para analisar aquilo ali. E aí você vai ver o que foi reforçado e o que não foi. A pessoa que estuda mais o assunto antes de decidir qualquer coisa é promovida, valorizada. Só que hoje mudou um pouco. Hoje a gente fala de outros tipos de habilidades, não só habilidades de pensamento, como o critical thinking, né, o pensamento crítico, mas a habilidade, pô, vai lá e faz, ser proativo. E o ambiente digital, com a ascensão dele, ele inverteu toda essa questão, ele mudou as contingências que a gente tem. Que aqui quem age rápido e intera mais recebe o reforço. Um exemplo simples, você provavelmente já teve o pensamento de um produto. Só que aí você começou a pensar demais sobre o seu produto ou o seu serviço. Muito, muito. Então eu já passei por isso. E aí você, pô, vou fazer esse produto. Pô, genial, genial. Só que você não agiu. Você só foi intelectualizando. E aí quando você passa anos, meses pensando sobre aquilo sem receber, tem que ter um reforço sobre aquilo ali, aquele comportamento ele vai mudando. Ele vai mudando, a percepção vai mudando. E o mercado, você olha para ele e fala: "Ah, mudou". O mercado não mudou, ele continua a mesma coisa. Só que aquele período de análise fez de fato o mercado ter algumas mudanças, porque surgem coisas novas o tempo inteiro. E é por isso que tantas empresas, tantos negócios vão morrer com as IAs. Porque eles estão querendo sentar agora para estudar como a IA vai impactar o meu negócio. Cara, não. Eu lembro ano passado, tem um vídeo aqui no YouTube dessa palestra. Eu fiz uma palestra para uma instituição de faculdade, não é uma instituição de ensino, é uma faculdade da galera da psicologia. Isso era 2025 ou 2024, 2025, 24, 2025. E eu falei pra galera, olha, vocês estão começando o curso agora. Daqui a 5 anos, 2030, 31, a psicologia será totalmente diferente. Vocês vão ter que estudar muita coisa da tecnologia. Vocês vão ter que integrar muita coisa da IA no meio de vocês. E as pessoas acharam graça, alguns não levaram a sério. Falaram que eu tava falando que a psicologia não é mais útil, por aí vai. E cara, saúde mental já tá usando IA a rodo. Não tem um cliente meu que não use IA. Todos usam IA para alguma coisa no dia a dia. Seja a criação de um conteúdo, seja a elaboração de uma rotina, seja a elaboração de reguladores emocionais, todos usam IA e eu incentivo que eles continuem usando, porque a IA ela pode ser uma boa ferramenta. Então nós temos mudanças lógicas no mercado acontecendo o tempo inteiro. Daqui a 5 anos pode ser que a IA nem seja mais tão interessante. Assim como lá em 2022, 2023 o NFT foi muito bacana, 2021, 2022 na verdade. Hoje ele nem existe mais. Quem fez dinheiro, eu lembro que tinha curso Viver de NFT e por aí vai, de pessoas grandes, que hoje já nem faz mais sentido. Isso é o que acontece no mercado. Isso é o que acontece no mercado. Só que se você parar para ficar pensando demais, analisando demais, intelectualizando demais, sendo inteligente demais, você não se desenvolve. Porque aí o que acontece? Você tem um controle aversivo controlado por esquiva. O que isso quer dizer? As pessoas inteligentes, ou que se dizem inteligentes, frequentemente descobrem que planejar mais elimina a ansiedade do curto prazo sobre um possível fracasso. E ok, funciona, mas não é o que você quer. Porque o alívio dessa ansiedade imediata, ela reforça negativamente o comportamento do planejar e agir, tornando-o cada vez mais frequente, não necessariamente mais útil. Então eu paro para pensar mais sobre o meu dia, eu fico no plano do plano do plano do plano e eu não faço, eu não vivo. E o resultado disso é um loop infinito de pensar demais, pensar em fazer as coisas e esse pensar em realizar, esse visualizar a realização libera a dopamina que nós temos, que é muito mais sobre a expectativa de algo do que a realização daquele algo em si, e eu perco o movimento de fazer. Uma vez um cliente ele chegou para mim e falou: Caramba, Rafael, você me fez pensar bastante e tal, fiquei desconfortável. E eu falei: Cara, que bom, você fez algo com esse desconforto. Não, eu fiquei pensando. Eu falei: Então para de pensar e vai fazer. Para de pensar e vai fazer. Vou terminar a sessão agora e você vai fazer o que você precisa.
Ponto. Não quero que você fique pensando. Eu não quero que você pegue um papelzinho e escreva os seus sentimentos. Não, não. Vai fazer. Vai e faz. Porque o agir vai recompensar muito mais do que o fazer. Pensar demais pode reduzir a sua ansiedade em alguns momentos de curto prazo, mas ela vai ampliar a ansiedade no longo prazo. O fazer, ele pode fazer a sua ansiedade de curto prazo ficar mais intensa, mas no longo prazo ela fica menor e a gente está sempre querendo chegar no longo prazo, não no curto. Então nós precisamos ter essa clareza de que ficar pensando demais não ajuda o nosso desenvolvimento. Você tem que pensar, você tem que planejar, mas nós temos que persistir em fazer as coisas. Uma outra informação que a gente tem na psicologia é o reforço intermitente na persistência. O que isso quer dizer? Criadores de conteúdo, vamos colocar aqui, que têm realmente sucesso online, eles geralmente passam pelo seguinte: um longo período de invisibilidade. Ou seja, um reforço que não é visível. É sem comentários, sem venda, sem engajamento, sem nada. É claro, tem que ter uma estratégia, tá? Ah, nossa, eu estou há 10 anos e não tenho um reforço. Não, cara, você tem que fazer aquela atividade todo dia, 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 todo dia. Ponto. Esse período inicial invisível, que eu vou colocar aqui sendo um período de 1 ano, 2 anos em alguns casos, ele será um período intenso, sem reforço imediato. Claro, hoje com milhares de estratégias, milhares de formatações, de criação de conteúdo, você consegue melhorar isso. Mas no longo prazo, esse reforço ele vai sumindo. Ele vai dando vazão para outros tipos de coisas. E aí o que acontece? O Skinner ele traz para a gente isso lá atrás, que o reforço ele serve para a manutenção de um comportamento, que a resistência a essa extinção de comportamentos que a gente tem é maior quando o reforço é intermitente. O que isso quer dizer? Quando acontece, quando eu faço um comportamento e eu ganho algo sobre ele, eu vou entender que ele é importante e vou manter ele. Quando eu não ganho, eu entendo que eu não vou manter ele, que ele não é importante. Mas se o reforço que eu ganho, né, ou seja, a recompensa que eu tenho depois de um comportamento, ela ora acontece, ora não acontece, aquele comportamento ele tende a se tornar mais frequente. Ou seja, a extinção dele ganha mais resistência. Ela demora para desaparecer. Porque ela não faz sentido. Porque a hora eu vou ter, a hora eu não vou ter, a hora eu vou ter, a hora eu não vou ter. E aí eu acabo mantendo o comportamento. É o que nós vivemos com a minha geração. Hora ganha a Copa, hora não ganha, hora ganha, hora não ganha, hora ganha, hora não ganha. Então a minha geração, vou pegar aqui geração 35 mais, principalmente a galera dos 50, 60 mais hoje, que viu o Brasil ganhar várias Copas, a gente tem um reforço para gostar da Copa. Mas a geração que chegou agora, 25 menos, que vê o Brasil não ganhando nada, para eles não faz sentido acompanhar tanto o futebol. Eles acompanham muito mais pela nossa expectativa dos mais velhos, de nosso o Brasil vai ganhar, do que por eles, porque eles nunca viram ganhar. Então eles não têm reforço nenhum por aquilo ali. Ou seja, quem aprendeu, voltando para o nosso meio digital, quem aprendeu a persistir em ambientes onde o resultado é mais imprevisível, tem uma vantagem maior. Ou seja, eu sei fazer as coisas independente do reforço que eu vou ter, porque pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E foda-se, eu vou seguir minha vida. Muitos profissionais de alta performance, acostumados a ambientes onde essa competência ela produz um resultado mais previsível, não desenvolvem essa tolerância. É o que acontece na academia. Você vai para a faculdade. Se você fez o trabalho, você ganha nota. Se você não fez, você não ganha. Acabou. E aí, quando você vem para o digital, isso muda. Isso muda. Quando eu tô jogando videogame, eu sempre vou ganhar nota, eu sempre vou ganhar pontuação, vou ganhar ali um reforço, né, do próprio jogo, não tem por que eu continuar ou parar, entende? Eu vou continuar fazendo o que ele tá me oferecendo. Agora, se eu só perco, eu vou desistir do jogo. Ah, jogo difícil, não quero. Mas se eu consigo, não consigo, consigo, não consigo, consigo, não consigo, eu saio do jogo. Eu saio do jogo. E é isso que acontece com muitos criadores. Eles desistem exatamente onde eles deveriam estar continuando. Achei o formato, deu certo, continua. Eu gravei entre maio e junho mais de 500 views. E eu parei, porque 500 views parece muito, mas é pouco. Eu gravava 10 por dia. E chegou no momento que eu falei, caramba, eu não tô tendo reforço disso aqui, porque eu não tava tendo tantas curtidas quanto eu gostaria. Eu dediquei
pedi ajuda para uma pessoa fazer alguns vídeos para mim. E ela comentou alguns carrosséis, vídeos. Ela comentou assim: pô, esse aqui eu fiz, deu mó trabalhão, gostei bastante, mas não teve tanto engajamento. Falei: tá tudo bem, é isso. Não terá, continue. Vamos em frente. E esse é o ponto. Muita gente desiste porque não tá tendo o reforço. O reforço. E aí nós entramos numa outra problemática, que é o viés do pessimismo. O Tim, no artigo dele, ele fala o seguinte: ele observa que isso para nossa psicologia, né? Vamos pensar assim. Que ele documenta uma coisa extremamente pontual, que é as pessoas de alta performance ou de alta inteligência têm uma tendência desproporcional a identificar os riscos, os problemas. E aí o que acontece? Isso não é um defeito, é uma coisa natural, o nosso organismo ele se desenvolve para olhar problemas. Só que muitas dessas pessoas que se consideram altamente inteligentes, elas olham aquilo ali, é uma vantagem, só que ela começa a achar que é ruim. Porque existe um custo específico disso que o Daniel Kahneman traz pra gente, junto com outro autor, não vou lembrar o nome, que eles falam o seguinte, que as pessoas que geralmente superestimam perdas em relação aos ganhos, elas fazem o que a gente chama de aversão à perda. Ou seja, se eu vou perder muito mais do que ganhar, não tem por que eu fazer. E essas pessoas altamente inteligentes, por ficarem nesse viés do pessimismo, que é um mecanismo normal, o que acontece? Elas são capazes de deixar de fazer algo porque elas acham que vão perder muito mais do que ganhar. Então o que acontece? Elas são melhores em construir argumentos elaborados sobre por que algo pode dar errado do que por que algo pode dar certo. E aí elas não fazem. Elas entram nessa inércia, elas voltam lá para nossa paralisia, para o nosso paradoxo. Eu tenho tantas opções, por que eu vou fazer alguma? A hora vai dar certo. E ela não faz. Ela não se desenvolve, ela não corre atrás. Essa versão à perda, que são perdas, são experiências que você tem com intensidade. Por exemplo, estou jogando um jogo, eu estou perdendo muito mais do que ganhando, não faz sentido. É o que nós temos como consciência das apostas. Você não joga porque você sabe que você vai perder. A pessoa que não tem tanta inteligência emocional, ela olha ali para a aposta e fala: posso ganhar, vou jogar. Pronto, ela vai. Quando eu entendo que a perda geralmente vai ser maior do que o ganho, eu não me envolvo. E aí volta aquela questão da identidade. Se eu entrar no digital e as pessoas veem que eu não sou tão bom assim, não tem por que estar aqui. Só que é o que eu brinco com os meus clientes. Cara, você criou um conteúdo. No meio de tantos, aquele um não vai representar nada. O meu primeiro texto no Substack é uma merda. É uma merda, é um texto muito ruim. Mas ninguém vê ele. Porque já tem tantos outros. Minha primeira publicação no Instagram também ninguém vê. Porque já tem tantas outras. Então, geralmente, você vai superestimar determinadas coisas no curto prazo e vai esquecer do longo. E aí você não vai se desenvolver. Por causa da aversão à perda. Você vai achar que vai perder mais do que ganhar. E esse pessimismo, ele vai soar como algo muito inteligente. Assim como o otimismo também pode soar como inteligente. Só que aqui ele fica sendo ingênuo. Por quê? Ah, não, você acha que vai dar tudo certo, mas não vai, não é assim que funciona. E essa assimetria social que nós vivemos faz com que as pessoas inteligentes elas aprendam a empacotar toda a sua inação, ou seja, eu pego tudo aquilo que eu não vou fazer, empacoto numa coisa muito sofisticada e falo assim: ah, não, porque eu tô sendo cuidadoso, não, porque eu tô sendo perfeccionista, não, porque eu tô sendo realista. Não, cara, você não tá sendo só, você tá só sendo covarde. Você só está fazendo um comportamento de evitação revestido de estudo, de uma epistemologia, que é o estudar o estudo, estudar as coisas. Ah, ainda não me lancei no mercado com o meu produto que eu quero, com o meu serviço, porque ainda estou montando ele, ainda estou melhorando ele. Cara, você já melhorou 5 versões e nenhuma delas foi para o campo, nenhuma delas as pessoas adquiriram. É óbvio que vai estar ruim o tempo inteiro, porque você, o crítico interno, está alto o tempo inteiro. Tinha uma escada aqui atrás. Eu guardei ela. Minha esposa fala: nossa, fica feio. Eu falei: mas é o que eu tenho. Ponto. Não dá para mudar muito. Eu quero botar a prateleira. Tô há 2 semanas enrolando para pôr uma prateleira ali. São várias, né? São mesinhas que eu quero botar aqui. E é isso que acontece. Então a gente às vezes fica tão preso ao nosso próprio viés que a gente não faz as coisas. E aí a gente fica buscando uma permissão que nunca vem.
que nunca acontece. O Denning, ele traz isso no texto dele. Vou deixar aqui o original para vocês verem. Que esse aqui é uma ampliação, né? Ele fala sobre isso. Essa busca por permissão. E no texto dele ele fala que ele ficou anos, acho que foi uns 10 anos, em um emprego bancário esperando que o chefe autorizasse ele a sair. Apesar de que ele já ganhava ali o suficiente para cair fora do emprego. O que, sei lá, pra gente acho que é equivalente a 60, 80 mil reais, uma coisa assim. Cara, você não precisa de permissão. Apenas quando você. E muita gente vive isso, tá? A gente fica esperando a permissão para postar, permissão para criar, permissão para vender, permissão para ser nós mesmos. Você não precisa dessa permissão. Você precisa olhar para tua realidade e falar, cara, o que eu quero daqui? O que eu quero me desenvolver daqui? Isso é o que a gente chama de, na psicologia, a gente chama de locus de controle. Quem identificou isso foi Julian Hotter. Ele falou pra gente, isso lá em 1950, que as pessoas diferem sistematicamente na crença de onde vem o controle da sua vida. O que é o locus de controle? O externo é as coisas acontecem comigo. Ponto. Elas vêm de fora para dentro. O locus interno é eu faço as coisas acontecerem. Se eu não desenvolvo um bom locus de controle, interno e externo, eu não me desenvolvo na vida. O locus de controle, ele é um sistema, vamos pensar nele como um sistema, tá? O Rotter ele chama de um sistema educacional e corporativo que interferem na cultivação dos nossos comportamentos. Recompensam determinados comportamentos, seja ele de conformidade, seja ele de submissão de processos. O ambiente digital ele não é diferente disso. Ele recompensa exclusivamente o locus interno. Só que a gente associa muito ao externo, o que as pessoas estão fazendo, qual é o like, qual é a curtida, qual é a trend e não sei o que. E não é assim que funciona. Só que no digital, você não tem chefe. Você não tem que ter uma aprovação prévia. Você não tem que ter nada disso. Não há um comitê validando o que você faz ou não. Mas muitas pessoas ficam buscando esse comitê. Qual é a próxima trend? É um texto que me mandaram que era sobre a evolução do consumidor para 2027 e 2028. Eu falei, caramba, os caras já estão em 28, né? Sendo que você não tem como prever tudo isso. Você pode supor. E aí eu vi algumas pessoas comentando sobre esse documento. Até peguei ele para ler e vou montar um texto ainda. Nossa, eu já vou criar material sobre isso, vou fazer um produto sobre isso. Eu falei, cara, você vai fazer um produto sobre um consumidor que é uma hipótese. Olha como você está vendo externamente, num locus de controle externo. Pessoas com locus de controle externo extremamente consolidados, elas interpretam tudo isso como ausência de permissão. Tudo isso que eu falei de você não ter chefe, você não ter o horário, você não ter nada, é você por você. O empreendedor, o empresário, é ele por ele. Ele pegar, fazer um negócio, testar e vamos. Vamos ver o que acontece. Você pode até. As empresas de videogame fazem muito isso. Elas pegam uma franquia, sei lá, Mega Man. Aí o cara tem o Mega Man. O Mega Man tá parado há muito tempo. Ele pega e lança uma pesquisa pro público. Olha, o que vocês gostariam? Que tipo de jogo? Que tipo de não sei o quê? E aí, a partir daquilo ali, a partir daquele movimento, ele decide o que vai fazer. E vai testar. Às vezes ele faz isso, às vezes não. Ele joga lá e vê o que aconteceu. Pronto, beleza. Só que a maioria das pessoas vive essa expectativa, essa esperança, essa busca de aprovação externa o tempo inteiro. No relacionamento, no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar. Tem que esperar a autorização dos meus pais, tem que esperar a permissão para poder empreender, esperar a permissão para poder fazer. Cara, não espere permissão. Não espere permissão. Se você é de fato inteligente, não espere permissão. O Bandura ele traz isso pra gente. Bandura é um autor que eu gosto muito, que ele fala de autoeficácia. E autoeficácia é meu tema de mestrado. O Bandura ele traz muito isso pra gente. Quando ele fala da autoeficácia, que é a crença de que você é capaz de fazer algo, executar um comportamento necessário para produzir o resultado que você deseja, independente do que aconteça. A baixa autoeficácia, que hoje o pessoal chama de baixa agência, que é a capacidade de agenciamento para as tarefas do digital, pensando aqui que é o meu público maior, faz com que você não se desenvolva. Mesmo as pessoas sendo extremamente competentes, se eu sinto que eu não sou capaz, que eu não tenho agenciamento, eu não faço.
eu não faço. Eu entro no processo de evitação de novo. E aí eu não me desenvolvo. Eu não chego onde eu quero. E aí entra uma coisa que eu, quando eu joguei The Legend of Zelda, principalmente o Breath of the Wild, que foi o primeiro do Nintendo Switch e o último do Wii U. No final do jogo, a Zelda ela traz uma frase pro Link, algo no sentido de que assim, a coragem ela não precisa ser lembrada porque ela é alguma coisa. Não vou lembrar o que é ser alguma coisa. Isso martelou um pouco na minha cabeça. Na época eu escrevi um texto para mim. E aí, escrevendo esse aqui, depois lendo tudo isso, né, do Tim, eu, caramba, acho que dá para pegar aquilo. E eu lembrei que a coragem ela é um comportamento, ela não é um traço. Ela não é uma coisa que você tem ou não tem, ela é uma habilidade, você treina. A coragem ela é uma competência que você desenvolve. Quando a gente vai para o senso comum, a coragem ela soa como um traço, né? Ah, essa pessoa é corajosa. Não, essa pessoa está corajosa. A gente tende a ver como se a pessoa tivesse ou não tivesse aquilo ali. E aí vira um grande problema, porque se eu vejo que a coragem é uma coisa que eu tenho ou não tenho, eu não vou fazer algo para desenvolver ela. Só que na perspectiva da análise do comportamento, na perspectiva mais científica, a coragem ela nada mais é do que uma ação na presença de estímulos aversivos. Ou seja, tá com medo? Vai com medo mesmo. Isso é coragem. Pô, eu acho que não vai dar certo, mas vai. Faz acontecer. É o que o pessoal comentou ontem sobre o jogo, faltou garra, faltou. Talvez não sei, não entende futebol, mas pode ser que tenha faltado? Pode. Mas existe um processo da coragem que é agir quando há risco real de exposição pública, normal, crítica, fracasso, humilhação, cancelamento. É o que eu brinco, cara, você dificilmente vai ter um cancelamento real. Acho que o cancelamento mais emblemático que a gente teve foi o Monark, porque esse cara tá fudido na vida e tipo, não vai conseguir fazer muita coisa. Isso é um cancelamento. A maioria é só um hater enchendo seu saco, é só um troll. E as pessoas, elas não olham pra coragem nesse sentido. Quando a gente deixa a esquiva ganhar, a evitação ganhar, não é porque você não tem coragem, é porque o teu histórico de reforço de desenvolvimento, de ousadia, ele não favorece isso, ele favorece a esquiva. E aí você tá deixando aquele histórico crescer cada vez mais. É o que eu fiz quando fui conhecer minha esposa a primeira vez. A minha primeira namorada, eu cheguei assim, eu fiquei. Ela tava passando mal lá no fundo da sala, eu olhei, conheci ela, tinha 2 dias mais ou menos. E eu parei comigo mesmo e pensei, cara, se nos videogames eu sempre escolho a melhor ação, as melhores opções, ser proativo, ser um cara que vai pra frente, e não sei o que, por que é que eu não consigo escolher isso? Aí eu tive esse pequeno insight, essa reflexão. E eu falei, eu vou fazer isso. Isso vai dar certo. Isso vai dar certo. Eu vou fazer isso dar certo. E aí fui lá ficar com ela e pronto. E a mesma coisa que acontece com você, se você não parar para refletir sobre o que você está vivendo, você nunca vai sair daquele lugar. Você sempre vai ficar preso ali. E aqui eu quero te dar uma perspectiva da própria ACT, que quando eu comecei a estudar ela, para mim trouxe muita luz. Na terapia de aceitação e compromisso, a ACT, ela descreve o seguinte: o padrão de agir em direção aos nossos valores, aquilo que nós queremos, mesmo no desconforto, é o que faz, é o que a gente chama de ação comprometida. Uma coisa é eu ter o desconforto. O desconforto é um sinal que eu devo parar, evitação. E outra coisa é o desconforto como parte do caminho. Então tem desconfortos que você vai ter que de fato parar e tá tudo bem, pare, respire, se reorganize. Mas tem desconfortos que só são parte do processo de mudança. As pessoas que tendem a ter maior evitação comportamental ou experimental nesse sentido, elas são mais propensas a olhar o desconforto, a olhar a ansiedade de publicar um conteúdo, de se lançar no mercado e tudo mais, como uma evidência de que elas não estão prontas, ou seja, elas colocam o desconforto como um sinal de parada e não como um sinal de caminho. Você está desbravando algo novo, você está desenvolvendo algo novo. É o que eu brinco com os meus clientes. Eu sou canhoto. Se eu começar a escrever com a direita, eu vou ter muito desconforto com a minha mão, porque eu não treino esse tipo de musculatura, esse tipo de comportamento com ela. Isso é muito problemático. Só que se eu paro de fazer esse movimento, eu nunca vou desenvolver aquilo. Se toda hora que você publicar a tua oferta,
ninguém comprar e você fala, nossa, não tá pronto. Não, cara, publica de novo, faz 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 de novo. Caramba, agora deu certo, ótimo. Continua, 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 continua. É assim que funciona. Tenha uma ação comprometida com os seus valores e objetivos de vida. Se você não conseguir se comprometer a essas ações, uma, duas ou três ações direcionadas àquele objetivo, você não vai avançar na sua vida. Você não vai avançar na sua vida. E é essa ação comprometida da ACT que o Denin descreve pra gente. Ela não é uma questão de caráter, ela é uma coragem diária que você toma como decisão. É uma questão de construir um histórico de reforços que você tem, de recompensas, diante da sua própria exposição. Cada vez que você publica um texto e sobrevive a uma crítica que às vezes nem existe, ou uma indiferença efetivamente, você está reforçando o comportamento de publicar. Está reforçando ele. Eu não sei, por exemplo, vou postar esse vídeo. Esse vídeo já tem meia hora. Eu não sei quantas visualizações ele vai ter. Provavelmente ele não vai ter tantas, ele vai ter 10, 15 visualizações. Ele não vai ter quase nenhum comentário. Mas eu continuarei aqui. Porque não é só sobre o que vocês que estão me assistindo farão. É sobre o que eu estou construindo. Isso é locus de controle interno sobre o externo. Isso é olhar para minha realidade e falar assim, eu quero isso aqui acima de outras coisas. Ponto. E aí eu começo a me desenvolver. E aí eu começo a me desenvolver. E esse é o ponto que eu quero trazer pra gente, que é a ideia da execução, que a gente coloca de uma forma muito, eu já vi muito isso, a complexidade como um sinal de inteligência. Só que ela pode ser uma grande armadilha. O Danny ele traz no livro dele, no artigo dele o seguinte: ele fala pra gente que uma plataforma, um funil, uma oferta, uma ação diária funciona muito bem. Quem constrói negócio digital geralmente vai fazer isso. Você vai ter pequenos stacks, né, pequenos acúmulos tecnológicos ali que vão aumentando. Então eu começo com uma rede, quero focar no YouTube, beleza? Do YouTube eu vou para outra, da outra eu vou para outra, da outra eu vou para outra, e assim eu vou fazendo o stack, né, o compound, a composição. Na psicologia cognitiva, a gente tem uma visão disso também. Por que as pessoas inteligentes resistem a isso? Porque elas olham isso como algo complexo. E elas acreditam que a complexidade funciona como um sinal de que, nossa, estou sendo bom, então eu tenho que fazer em tudo. Não, cara, é um produto, um público, uma solução, um problema, um funil, um nicho. Não, eu tenho que falar de tudo. Cara, é aquela velha máxima. Se você tá falando de tudo, você não tá falando de nada. Se você tá falando para todo mundo, você não tá falando com ninguém. No futebol, pegando o exemplo da Copa, cara, você tem o cara que é o zagueiro, você tem o cara que é da defesa, você tem o cara que é o atacante. Imagina o goleiro sair do gol para fazer papel de atacante. Não faz sentido. Não, não, mas ele pode ser bom em tudo, ele pode ser um generalista. Tem um livro, né, sobre generalismo. Não é assim que funciona. Você tem que ser especialista em algumas áreas. Você tem que ser bom em algumas coisas pontuais. Não vai ser em tudo. E tá tudo bem. Não tente ser bom em tudo. Não tente ser algo complexo. Porque a complexidade como viés de status é uma coisa que eu sempre critiquei, principalmente no meu meio, né, da psicologia, da neurociência. Vou usar aqui um monte de termo técnico, complicado. Ninguém vai te entender. Só que você vai parecer um cara muito inteligente, mas ninguém vai te entender. E não serve pra nada, então, teu conteúdo. Volta à população média. Volta ao comunicado médio. Nossa, mas eu tenho que simplificar demais. Isso é ruim, porque eu tô emburrecendo. Não, cara, você tá fazendo exatamente o que precisa para crescer no digital. Você tá saindo do seu pedestal e descendo. É uma coisa que eu brinco muito com os meus clientes. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, que é a questão da evolução do consumidor e o letramento que nós temos. Cara, não adianta você falar de maneira difícil se as pessoas não entendem essa complexidade. Então a complexidade ela virou um status que a gente tem, um viés de status. Na psicologia do consumidor, que é uma área que eu gosto muito de estudar, ela demonstra que as pessoas avaliam as soluções complexas como mais competentes e confiáveis. Você fazer uma solução simplista, que seja, por mais que seja eficaz, é descartada. É descartada. Mas uma solução muito complexa, que tem uma definição mega difícil, ela é vista, nossa, isso aqui funciona. Não, cara. Isso se chama efeito de pseudo-profundidade, que faz com que os criadores inteligentes,
eles... Como é que eu posso dizer? Tem uma palavra pra isso, pera aí. Eles fazem uma super engenharia da sua abordagem. Não porque ela acredita, não porque eles acreditam que aquilo de fato vai funcionar melhor, mas porque eu dou uma camada a mais para esse processo, uma complexidade que dá uma ideia de que caramba, é uma coisa que eu vejo algumas pessoas, neurocientificamente, cara, não precisa ser essa palavra não. Na neurociência, ponto. E vocês sabem, hoje neurociência tá em tudo, né? Lá em 2007, 2008, quando eu entrei na faculdade, a gente já falava de neurociência, eu gostava muito de anatomia, dessas coisas e tal. E o meu professor, ele falava assim, olha, vocês vão ver, já está acontecendo, vocês vão ver cada vez mais, isso, porra, 20 anos atrás, a neurociência sendo deturpada. E é o que eu brinco. O coach virou marqueteiro. O marqueteiro tá voltando a virar um terapeuta. O terapeuta, sabe, a gente usa o termo influenciador, mas influenciador é um guarda-chuva, né? E esses caras estão só usando termos aleatórios, eles nem sabem o que eles estão lendo, eles só pegaram um livro e cagaram. Tem livro muito bom, tem, mas tem livro que assim, é feito para leigo e pronto. Só que a galera coloca lá, nossa, é um livrão. Não, cara, é um livro feito básico. Pega o livro técnico pra você ver o que acontece. Você não vai entender porra nenhuma daquilo ali. Ah, tô fazendo MBA em neurociência do comportamento. Legal. Você vai ver o MBA não tem nada demais. Então nós temos uma tendência a tornar tudo mais complexo do que de fato é, porque parece melhor. Parece melhor, parece mais razoável, mais inteligente. E não é, não resolve o problema. Não ajuda a gente a se desenvolver. E essa é a ironia da internet, que é a coisa que eu acho mais engraçado, que é a internet ela recompensa muito mais a fluência cognitiva, ou seja, o conteúdo que é fácil de processar, de entender e aplicar, do que aquilo que de fato é mais difícil. Só que você vender o mais difícil parece melhor. E é por isso que muita gente trava. Quanto mais você torna complexo, né, você complexifica aquilo ali, complexifica uma apresentação da sua oferta, maior é o atrito que as pessoas vão ter com aquilo. Então simplifique ao máximo. E é o que eu falo para os meus clientes. Cara, pensa que na internet todo mundo é burro, todo mundo é uma criança de 5 anos, ela vai acreditar no que você quiser. Ponto. Ponto. Ah, Fel, mas aí eu vou subestimar a inteligência do meu consumidor. Não, você está sendo honesto com ele. Você fala, olha, gente, farei isso aqui porque essa é a média do comportamento na internet. Ponto. Ponto. Eu poderia, e eu sei que é meio contragosto, mas assim, esse vídeo tá com 43 minutos. Eu poderia falar, vou fazer um vídeo de 15, de 5 minutos só sobre isso, cada tópicozinho. Mas não quero, eu quero sentar aqui e fazer, porque eu não quero o consumidor qualquer, eu quero o cara que vai sentar durante 40, 50 minutos, que é o tempo de uma sessão, e ele vai estar ali comigo. Ponto. Ponto. Simples. Você vai definir o teu consumidor com base naquilo que você faz. Só que lembre-se, quanto mais difícil, pior é para o teu consumidor te contratar às vezes. Pode acontecer. Se você não parar para avaliar esses dados, e aqui um adendo, esse vídeo ele vai existir só no YouTube. O texto vai para o Substack. Desse texto no Substack, eu vou colocar mais para frente, ele vai ser destrinchado em pequenos vídeos. Então vai ter cortes, não cortes desse vídeo, mas vídeos curtos baseados nesse vídeo. E é assim que vai funcionar. Porque assim funciona melhor para mim. Por que não faça um corte desse vídeo logo? Não funciona melhor assim. Você tem que escolher o seu jeito. Novamente, nós todos temos as nossas complexidades, nós todos temos as nossas evitações. Você escolhe a sua, mas você precisa entender o quanto ela está te permitindo crescer ou não. E aí volta a um ponto para a gente começar a dar uma fechada nesse vídeo, nesse texto aqui, que é o que o Denning traz sobre o que o mercado digital de fato compra, né? O que ele avaliou. Ele não compra a inteligência, ele não compra a experiência, ele compra a ajuda funcional de um problema. Ponto. Nossa, fulano é muito inteligente, mas não vou comprar dele, porque o problema dele, a solução dele não sei se é pro meu caso. Isso é consistente em qualquer comportamento, em qualquer mercado. Qualquer coisa. A psicologia do consumidor demonstra isso pra gente. As pessoas compram soluções para estados aversivos. Ponto. Eles não compram um produto abstrato. Elas não compram coisa.
Vou comprar uma consultoria. Não, eu compro algo que elimina de fato o meu problema, uma dor específica. Aqui no YouTube eu não estou vendendo algo, eu posso me permitir ser mais aberto, mais abstrato. Não é o ideal, mas eu posso me permitir. Porque a partir daqui eu consigo pensar o que, que eu quero fazer. No Substack é a mesma coisa. Ah, lá no Substack eu estou vendendo o quê? Densidade, curadoria. Mas na hora de fazer um serviço, um produto, por exemplo, vou vender minha terapia. Eu vendo terapia para pequenos e grandes empresários. Ponto. Você quer ser mais produtivo? A terapia vai te ajudar. Você quer aprender a lidar com as suas emoções? A terapia vai te ajudar. Você tem problema de relacionamento? A terapia vai te ajudar. Eu tenho soluções pontuais para vários problemas. Não estou falando de vários ao mesmo tempo. Então esse vídeo ele é direcionado a criadores de conteúdo. Pessoas que travam porque se sentem inteligentes, mas não conseguem fazer as coisas. Por quê? Porque você não entendeu como é que o seu mercado funciona. O meu mercado, a psicologia, eu já entendi. Eu tenho que fazer coisa mais simples, mais pilular. Pílulas de conhecimento, pílulas de conteúdo e pronto. Lembre, o consumidor, ele compra a eliminação de uma dor ou a aproximação, um atalho para o resultado desejado. Fim. Fim. Uma vez eu perguntei para uma pessoa o que a consultoria dela poderia fazer pelo meu negócio. Ela não me respondeu, não comprei. Não comprei. Eu falei, cara, não faz sentido se você não sabe para que serve. Não vou comprar. Não vou comprar. Tanto que toda vez que alguém me procura, eu pergunto, por que você está querendo terapia? Ah, para tal coisa. Beleza, isso aqui eu posso te ajudar, isso aqui eu não posso. Pronto. Se a pessoa, se o consumidor, né, o cliente, ele tem dúvida, que é o que a gente chama de teoria da motivação para a mudança, né? Se a pessoa tem dúvida de que aquilo ali vai servir para a mudança dela, ela não vai comprar. As pessoas que agem para se fazer essas necessidades de autonomia, de competência, de pertencimento, né? Os criadores de conteúdo em específico aqui, e produtores de serviço e tal, eles vão falar sempre dessas necessidades. Competência, ah, você vai conseguir fazer tal coisa, pertencimento. Existe uma comunidade de pessoas que falam sobre isso. Tem uma amiga minha, Yasmin, ela vende um produto de homeschooling. O que ela fez? Comunidade de mães que querem educar em casa. Pronto, ela tem um grupo. Pertencimento tá ali. Acabou. Eu tenho um outro cara que eu admiro muito, que é o Rafael Chanson. Ele vende o quê? A mentoria para quem quer trabalhar no digital. Você vai sair daqui conseguindo fazer isso. Ele está fazendo agora, por exemplo, 2 aulas sobre uma imersão de como é o mercado, como funciona o mercado. Então ele vende aquilo ali de como você vai fazer uma leitura de mercado. Ponto. Você já viu? Tem 2 caras no mercado, não vou lembrar o nome de imediato, que falam assim: ah, eu consigo transformar livro em conteúdo. Ah, vou comprar. Tem uma outra menina que eu gosto bastante, que é a Sofia Stefanon. Ela tem uma comunidade onde ela pega o livro, transcreve o livro, né? Faz uma leitura dele ali e, e traduz para o empresário. E até uma comunidade de empresários, onde o foco é você fazer negócio. O Ricardo de Carvalho, com o novo mercado, ele tinha muito isso. Agora já mudou um pouco. Então, assim, as pessoas elas estão comprando ou competência ou pertencimento. Ou competência, ou pertencimento, ou autonomia. Te vendo inteligência emocional para você lidar com seus problemas. Te vendo inteligência emocional para você lidar com as dificuldades da vida. Pronto, eu já tenho um caminho aqui. Eu já tenho um caminho. E aí você pode se perguntar, e é o que o Denin traz pra gente, quantas pessoas eu ajudei hoje? Para eu poder reorientar. O meu conteúdo, ele vai ajudar quem? No quê? A fazer o quê? A chegar aonde? Pronto, eu já tenho 3 perguntinhas. O meu conteúdo vai ajudar quem? Vai ajudar no quê? A chegar aonde? Ponto. Se você quiser uma quarta, é como? Esse como pode ser um produto. Eu ajudo empresários a lidarem melhor com as suas emoções para não serem sufocados pelo mercado, para não adoecerem com o trabalho. Eu ajudo empresários, quem? No que? A não sobrecarregarem com o trabalho. Para quê? Para que vivam melhor a vida deles, tenham mais liberdade de fato. Liberdade emocional, que é um termo que eu tinha lá atrás e hoje o mercado já adotou também. Tô dizendo que eu que inventei, não é isso. Como? Ah, o como é o processo. Vou te vender o processo. Terapia, curso, leitura, enfim. O como é a tua venda. Quem, o que, no que. Pronto. Você já tem ali. Eu vou fazer.
Ainda não montei ainda, né? Mas vou fazer, então, daqui a alguns dias, hoje é dia 6, talvez no dia 8. Você saia daqui, você tenha já no Substack o texto base disso tudo que eu tô falando para vocês. E junto desse texto base, vocês terão também, como de praxe, um workbook, que é o que fazer com tudo isso? Como fazer tudo isso aqui? Quando eu pego a tese do artigo do Denning, do Tim Denning, o que eu penso assim? Os ambientes tradicionais que a gente tem, principalmente esses de alta performance, né? Academia, corporação, empresa e não sei o que, eles reforçam uma análise muito prolongada das coisas, muito complexa. Eles buscam credenciais, buscam a permissão hierárquica, tá? Eu só posso fazer se meu chefe deixar. E assim vai. A pessoa que sai desse ambiente e vai pro digital, ela vai mudar. Ela precisa mudar. Vou te vender o como, na assinatura paga do Substack. Mas o que eu quero que você entenda assim? Esses padrões eles são funcionais para esse contexto. Então você tem ali, por exemplo, o militarismo, você tem uma hierarquia, você tem que ter. O problema é quando eu saio dessa hierarquia, desses contextos, e transfiro para um ambiente onde esse contexto não é necessário, onde essas habilidades elas não são necessárias, que é o ambiente digital, onde as contingências elas são opostas, é ação rápida, simplicidade, autonomia, utilidade, parará, parará, tudo isso. Eu quero velocidade no negócio. É o que eu brinco, é muito fácil você ver influenciadores que falam assim, saia da internet, saia do WhatsApp, saia do Instagram, depois que eles já fizeram uma fortuna com você viciado lá dentro. É fácil para quem já tem a grana falar que você não precisa correr atrás de dinheiro. Não, cara, corre, vai, faz o teu. Faz o teu. Faz o teu. É fácil eu pregar uma coisa para te vender outra. É muito fácil. E é o que eu coloco aqui. Não me admira ver muitos marqueteiros agindo como políticos. Não me admira. Eles só aparecem em tempos de lançamento, que é o mesmo do político, né? O lançamento da sua própria campanha. E eles só aparecem para te vender uma esperança de algo que nunca vai resolver de fato. E de tempos em tempos eles voltam com uma mesma promessa de algo melhor e assim vai. Ah, o meu curso. Cara, seu curso não era para ter resolvido isso lá atrás. Por que eu tenho que ficar recomprando ele agora? Não, não, porque agora é outro problema. Não, não é outro problema. Você está me vendendo a mesma solução. Então não é outro problema. Se é a mesma solução, não é outro problema. Ponto. Parem de cair em papo de marqueteiro assim. Parem de cair em papo de influenciador assim. A inteligência nesse contexto digital, ela não é neutra, ok? A inteligência no contexto digital, ela pode sim amplificar um padrão disfuncional, que é eu senti que sou mais inteligente, eu construí mais argumentos de evitação, ou seja, argumentos para não agir, porque eu sinto que eu vou ter mais risco daquilo ali. E aí eu não vou querer fazer o negócio. Pare de agir assim. Pare de agir assim. Você não precisa de permissão para ter ação. O ambiente digital ele não tem um comitê de aprovação. Você não precisa de aprovação de ninguém para fazer o que você quer fazer no digital. O locus de controle ele é interno. E isso não é um traço que você tem ou não tem, isso é uma coisa que você desenvolve. A simplicidade é uma estratégia que você vai adotar, não é uma limitação. Você precisa, de acordo com aquela rede, ser mais simples. Você precisa, de acordo com aquele espaço, ser mais direto. Eu me permito ser aqui no YouTube mais longo, porque o YouTube ele favorece isso também. Ele favorece isso. Esse vídeo, eu estava gravando aqui no celular e ia postar no Instagram. Até pensei em fazer uma live direto no Instagram. Mas vídeos longos no YouTube é melhor do que vídeos curtos. Você pode fazer milhares de vídeos curtos, tudo bem, funciona também. Mas a minha estratégia eu prefiro fazer um vídeo longo, com calma, com a boa densidade que eu tenho, senão não adianta nada. Senão não adianta. Mas a simplicidade, dependendo da internet, dependendo da rede social que você está, ela não é uma limitação. Ela é como o jogo é jogado ali. Ponto. Você escolhe se você quer naquele jogo ou não. É teu critério. E último ponto, tenha tolerância à sua frustração. Tenha tolerância ao desconforto. Porque essa tolerância ao desconforto vai ser a sua principal competência. A ansiedade de publicar, de aparecer, de ser julgado, não é um sinal de que você não está pronto, é um sinal humano, você está bem. É o custo da entrada que você vai ter, é o custo normal.
construir essa tolerância ao desconforto, se expondo gradativamente, é o que te permite estar aqui, te permite chegar aonde você quer. Ok? Tenha métricas de utilidade, não de vaidade, não é like, comentário, eu não ligo pra isso. Eu ligo pra pessoas que chamam pra mim às vezes no direct e falam, cara, teu vídeo lá de estudo me ajudou pra caralho. Pronto, é isso. Eu quero que um vídeo resolva um problema. Esse vídeo eu quero que resolva um problema seu. Pare de ter medo de se expor, nada vai te acontecer. Nada vai acontecer com você. Não tenha medo da sua exposição. Ah, você cancela. Não vai, cara. Não vai. No máximo vai ter uma pessoa te criticando e pronto, ela vai sumir. Você bloqueia, acabou. Aquele conteúdo que você criou, ele vai sumir no mercado. No mapa digital ele some. Você só tem os dados que você precisa se você agir. Se você não agir, você não chega onde você quer. Se você não agir, você não tem informação sobre nada. O ambiente digital, você não pode pensar nele como uma descoberta do que funciona ou não. Você precisa agir para depois descobrir algo. Você não vai sentar e estudar, ah, isso aqui é o que o consumidor quer. Não, cara, faz. Veja o que acontece. Veja o que acontece. É essa análise, é esse agir que permite você chegar onde você precisa. É isso que permite você chegar onde você precisa. Não é o oposto. Não é esperar as coisas acontecerem. É fazer. É fazer. Beleza? Lembrando, hoje você já tem o texto no Substack. Esse vídeo, provavelmente dia 8, eu já coloco o workbook lá para quem quer sair disso com uma aplicação prática de tudo isso aqui. Beleza?